Olá, estamos iniciando o Teorema pela UX TV, parceira do canal Futura. Nosso programa sempre traz uma questão importante para ser discutida, analisada, aprofundada por professores e universitários da UX, da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à pergunta, a questão de hoje. A pesquisa científica é uma das principais formas de produção de conhecimento na sociedade. Nos últimos anos, com a aceleração dos processos e o fenômeno da globalização, a ciência precisa estar cada vez mais atenta para responder às questões e dificuldades que surgem no corpo social. Com isso, a pesquisa na graduação, antes tratada como um tabu, passa a assumir um papel central tanto na produção do conhecimento quanto na formação dos profissionais para o mercado. Por isso, o Teorema de hoje pergunta: qual a importância da pesquisa na graduação? Essa será então a pergunta que irá conduzir o nosso programa e nós contamos com a presença do professor Guilherme Rosbach Costa, professor de Engenharia da UX e que também coordena a comissão da área de Ciências Exatas do Encontro de Jovens Pesquisadores, que já começou as inscrições e que vai ser realizado em setembro. Bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo bom, Jacob. Obrigado. Também nós contamos com a presença da Caroline Rossi, que é acadêmica, estudante de Engenharia Ambiental. Bem-vinda, Caroline, tudo bem? Tudo bem, obrigada. E da Aline Zini, que estuda Engenharia Civil. Tudo Isso, bem, Aline? tudo Bem-vinda. Bem. Obrigada. Bom, nós estamos nesse período agora de inscrições para quem vai participar desse encontro. A gente vai explicar um pouquinho melhor o que é o encontro de jovens pesquisadores que vai acontecer em setembro aqui na UX. Mas, professor Guilherme, Aline e Carolina, a gente inicia com uma pergunta assim um tanto genérica para aprofundar o assunto. O que é um pesquisador e por que vocês já estão interessadas, estão na graduação, né, professor Guilherme, em pesquisa? O que é um pesquisador, qual a importância dele? Olha, eu acredito que o pesquisador, a gente pega o material já o que existe e a gente pega o material que a comunidade nos cede também. No caso da minha pesquisa, a gente trabalha com resíduos fornecidos pela indústria aqui da comunidade e busca desenvolver um trabalho que possa ser devolvido para a comunidade também. Eu acho que a importância agora dessa questão da pesquisa na graduação é incentivar, botar essa noção um pouco do conhecimento técnico na cabeça do estudante, assim, para que quando ele chegue no mercado ele tenha essa visão da área técnica também. Perfeito. Carolina, você concorda por aí? Concordo também. E muitas vezes a gente acha que o pesquisador é aquele professor, aquele aluno, enfim, que só descobre coisas novas. Muitas vezes, além de descobrir coisas novas, a gente também melhora muitas coisas que já existem. Eu acho que esse também faz parte do papel do pesquisador, né? Que é muito importante, melhoria dos processos, dos produtos, enfim, no geral. Às vezes vocês, quando estavam ainda no ensino médio, antes, não imaginavam o pesquisador como alguém muito diferente, meio esquisito, alguma caricatura específica, ou já tinham uma noção mais concreta, ou agora estão se aproximando da questão mais real de pesquisa e pesquisador? Eu tinha uma noção um pouco diferente, assim, de pesquisa e pesquisador. Agora, participando realmente na graduação desse ramo da pesquisa, eu descobri que é um pouquinho diferente, mas é muito interessante. Eu adoro essa área da pesquisa. Até desde quando eu entrei no laboratório e comecei a ir para lá, eu já tive a certeza assim, que é o ramo que eu gostaria de seguir. Que depois que eu terminar a graduação, eu quero ir para um mestrado, quero ir para um doutorado e quero continuar nessa linha de pesquisa. Aline, você está nessa descoberta também, nesse caminho? Na época que eu estava no ensino médio, eu tinha uma visão assim de que o pesquisador é o mestrando, o doutor. E na graduação que eu vim realmente entrar em contato com os professores e descobri que não, que na graduação também a gente faz pesquisa de qualidade e que se a gente quiser, a gente tem muita condição e a gente já está tendo um preparo para continuar nessa área. Eu gosto bastante dessa área também. Eu acredito que é válido também para o profissional que vai para o mercado ter um conhecimento de mestrado, ter um conhecimento de doutorado e saber fazer pesquisa. Professor Guilherme, e
o Encontro de Jovens Pesquisadores, já é o 23º que vai acontecer, né? Reúne muitos jovens que estão na graduação com projetos diferentes, de áreas diferentes. Como é que funciona? Exato, exatamente. A proposta do evento é, na verdade, divulgação científica, né? Ele não é um evento onde se faz uma seleção de trabalhos, né, em função do mérito de cada trabalho. Então, olha, esse trabalho não está bom o suficiente, nós vamos tirar fora para levantar o nível do evento, que é uma prática comum na academia, né, mas não é o que acontece neste caso, né? Os jovens pesquisadores, ele tem o intuito de fazer a divulgação da pesquisa científica primordialmente desenvolvida no ambiente de graduação. Tá? Acho que foi muito bem colocado que as meninas, né, expuseram sobre o pesquisador, sobre o ambiente de pesquisa, né, e veja que isso é uma mudança cultural, é isso que se busca, né, e colocando a pesquisa no ambiente de graduação, a gente busca trabalhar a cultura de pesquisa dentro de uma sociedade. Esse também é um objetivo primordial dos jovens pesquisadores, né, é fazer a disseminação para que se tenha, de fato, uma mudança cultural. Aliás, nosso país precisa muito, né? Às vezes a gente vê tecnologias ou grandes teorias, etc., mas o nosso país carece bastante. Vocês acham isso, meninas? Ainda de pesquisa, de pesquisadores? Eu acho que o país tem carência, assim, de pesquisa, de pesquisadores. E eu também acho que o país tem um pouco de carência de o pessoal de fora da academia, da graduação, enfim, buscar ajuda na pesquisa. Fazer parcerias entre universidades e empresas, por exemplo, para melhorar um processo, para melhorar. A gente tem um exemplo até aqui na universidade de programas desse tipo, mas eu acho que falta um pouco deles buscarem essa ajuda com a gente, assim, da pesquisa. Se percebe, claro, pela fala de todos, assim, a pesquisa não é uma coisa fechada na universidade, não. Pelo contrário, né, ela deve voltar para a sociedade, muitas vezes ela vem das demandas da sociedade. Isso, que nem eu tinha comentado no nosso caso, a gente trabalha voltado pelo que as indústrias nos procuram. A gente tem esse material e a gente quer dar uma destinação, às vezes, ecologicamente mais correta também, que consiga abranger não só... Eu trabalho com o sistema de piso, da engenharia civil. Sim. Mas a gente trabalha ali no laboratório com professores da química, com professores da engenharia civil, com professores da arquitetura. Então, buscando essa interdisciplinaridade, a gente tenta dar uma destinação adequada para esse resíduo e que volte para a comunidade num produto de qualidade também. Professor Guilherme, falamos do evento, mas falando, digamos, mais do cotidiano da graduação, que se reflete também no evento, é claro. É um objetivo da universidade que praticamente todos os cursos de graduação estejam permeados pela pesquisa, qualificados pela pesquisa? É fundamental, porque por isso talvez eu tenha falado, né, usado não por acaso a palavra cultura, disseminação cultural, porque assim, a pesquisa inserida dentro da universidade, ela não vem de muito tempo. Tá? Eu sou péssimo com datas e coisas assim, mas eu diria que nós temos menos de um século aí, onde realmente a pesquisa científica se consagrou dentro das universidades. Isso começou nos Estados Unidos, com essas universidades tecnológicas mais famosas, como o MIT, né, e outras universidades do gênero, onde em determinado momento deixaram de contratar seus professores, era uma crise no ensino americano, eu diria assim, e deixaram de contratar os seus professores com base num modelo alemão, né, mudaram o perfil de contratação. Não, agora eu vou contratar um professor não mais pela capacidade dele de lecionar, não mais pela didática exclusivamente, mas pela capacidade desse indivíduo de produzir conhecimento original, novo. Né? Então aí começa realmente, né, não foi o início, mas aí realmente começou a se consagrar a pesquisa científica dentro da universidade, né, tirando um pouco o foco só do ensino. Né?
Então, isso é uma coisa recente, a gente está falando, né, dessa consagração aí de bem menos de 100 anos. Então, de fato, precisa dessa mudança cultural, que ela se sedimente melhor aqui no Brasil. Nós temos uma universidade com 45 anos, um pouco mais de 45 anos. Exato. E aqui a pesquisa também se sedimenta, começa a se sedimentar aí de uma forma mais ampla em todos os cursos de graduação, eu diria que há poucas décadas, né, bem poucas décadas. Então, sim, né, respondendo a pergunta, isso é para ser uma constante em todas as áreas da graduação, né, em todas as áreas do conhecimento e, por consequência, em todas as áreas da E um dos momentos, digamos, maiores é esse, né, mas depois ele tem prosseguimento no dia a dia das aulas, enfim, das pesquisas, dos trabalhos, dos projetos. Sem dúvida. Vocês escolheram os cursos, fizeram vestibular, enfim, um percurso normal, né? Começaram a graduação e já se depararam com pesquisa ou ainda estudaram alguns semestres sem participarem de projeto de pesquisa? Como foi? Quem quer começar? Por favor. Eu entrei na universidade e fiquei aproximadamente 3 semestres que eu não me envolvi com pesquisa. E daí, então, eu conheci a professora que trabalha ali no laboratório e me interessei pelo assunto, me interessei pelo tema. E a gente começou a trocar uma ideia, aí eu gostei, comecei a gostar, comecei a fazer pesquisa efetivamente. E essa mudança entre o momento em que tu não faz pesquisa e o momento que tu faz pesquisa na graduação, ela abre um leque, uma visão assim, de toda a área que tu pode aplicar aquele conhecimento prático de sala de aula. Tu vai para os laboratórios e tu desenvolve a tua pesquisa e tu consegue fazer essa troca, essa visualização da teoria da sala de aula com o mundo de laboratório, com o mercado de trabalho. É isso que eu acho que é o mais interessante. Assim. Certamente muda bastante, como você fala, o interesse até, né? A vibração, a dinâmica de fazer o curso. A gente acaba aprendendo a estudar, aprendendo a ler, a pesquisar e descobrir o conhecimento. Caroline, para você, o que aconteceu? Você também fez algum semestre sem pesquisa e depois entrou no projeto? Isso, entrei na graduação, eu trabalhei até em Secretaria do Meio Ambiente, nada a ver com a pesquisa, na área de educação ambiental, bem longe daqui. Aí fui convidada pela minha professora a participar de uma pesquisa com ela no laboratório e adorei isso. E até acho bem interessante o que a Aline estava falando, porque até essa semana uma outra colega fez um comentário assim, poxa, como eu vejo assim que tu que está na pesquisa tem um foco completamente diferente do meu, que estou trabalhando lá numa consultoria, ou da outra colega que está trabalhando numa empresa. Ela disse, nossa, o foco que vocês dão para as coisas é bem diferente do nosso. E como é interessante que cada um faça assim uma visualização diferente dentro da sua área, né? Acho bem interessante. Como foi estudar sem e agora com a pesquisa? Bem também o que a Aline falou, é bem diferente, assim, a gente consegue ler, entender melhor as coisas, a gente escreve melhor, a gente presta atenção em coisas diferentes, mas não saindo do foco, claro, né? Mas é bem diferente. Antes da pesquisa, eu, por exemplo, tinha algumas dificuldades com desenvolver a escrita, por exemplo, científica, a escrita técnica, né? E aí, depois que eu fui para a pesquisa, eu comecei a exercitar isso e, com certeza, hoje é muito melhor do que antes. Professor Guilherme. Veja, Jacob, como, de novo, né, aparece a questão da mudança de perspectiva. Né? O aluno inserido dentro do ambiente de pesquisa, ele acaba tendo uma mudança de perspectiva relevante. Né? Quer dizer, obviamente, a gente não diz que um aluno de graduação ele se torna um pesquisador se ele fizer a iniciação científica, né, a pesquisa na graduação. O principal valor que é agregado no processo formativo dele é, de fato, a mudança de perspectiva. Né? Então, ele começa a enxergar a metodologia científica, né, em prática, né, na aplicação. E, obviamente, isso é uma pequena etapa de um longo processo formativo de pesquisa. Uma inserção, né? início. É uma inserção. Nós
Também temos situações em que alunos de graduação, claro, conseguem gerar conhecimento inédito, e esse talvez seja um bom resumo para a definição de um pesquisador, né? Seria aquele profissional que é capaz de sistematicamente produzir conhecimento inédito, né? Então, é tudo um encaminhamento para que essas pessoas, esses estudantes, né, venham a, de fato, se tornar pesquisadores, né? Aline. Falando nessa questão do conhecimento inédito, acho que é importante ressaltar que na graduação há essa questão muito do conhecimento inédito também, porque a gente tem toda essa orientação dos professores, e ali no laboratório, inclusive nessa pesquisa que eu participo, a gente já conseguiu a patente, registro de patente de conhecimento de invenção científica do sistema que a gente vem desenvolvendo. Então, agregando o que o professor falou, é uma inovação de conhecimento que a gente conseguiu desenvolver ali. Não, sem dúvida, né? Quer dizer, todo projeto de pesquisa no qual os alunos se inserem, ele é gerador de conhecimento inédito, né? Original. Senão, não é pesquisa, né? Isso de fato. Então, está realmente o aluno inserido naquilo. Se passa alguns órgãos, né, de fomento e avaliação do pesquisador no país, por exemplo, eles tendem a aceitar, né, titular um profissional como pesquisador só após um período aí de aproximadamente 3 anos, né, da obtenção de um título de doutor, né? Então, daria, né, de uma forma mais severa para dizer assim, olha, o profissional vai se tornar um pesquisador. Isso não é uma condição automática, né? Quer dizer, pode ou não receber o título de pesquisador, por exemplo, do CNPq, aquele profissional que tiver uma boa produção, uma boa avaliação, que se inicia 3 anos após concluído o doutorado, né? Por quê? Porque num período logo, né, de recém-doutor, ainda vem muita contribuição do grupo de pesquisa, do orientador, então a produção ainda não se estabilizou, não necessariamente é uma produção sistemática daquele profissional, né? Então é uma carreira bastante longa, né, mas fundamentalmente ela tem que começar na graduação. Isso, quanto antes melhor, né? Quanto antes melhor. Quanto antes melhor, não só por uma questão de tempo, mas de inserção, de qualificação. E eu lembro do professor Izquierdo, que muitas vezes trabalha essa questão de pesquisa, inclusive com jovens pesquisadores, que dizem, olha, escolham alguma coisa para fazer, para pesquisar, que vocês gostem, que dê prazer. Porque senão a gente pode imaginar que uma pessoa que está lá consumindo as suas energias, o seu tempo, mas que não tem lazer, que não tem alegria. Pelo contrário, além de ter os momentos específicos, é um prazer pesquisar. Vocês sentem esse prazer de estar aí organizando, produzindo, conhecendo, enfim? Eu acho que é um prazer, sim. Todo dia ir lá e às vezes tem que repetir de novo, fazer 1000 vezes aquilo até ver que dá certo, sabe? E aí também é muito gratificante quando a gente tem esses eventos como Jovens Pesquisadores e outros que a gente participa, onde a gente pode mostrar o nosso trabalho. Poxa, a gente trabalhou tanto para chegar aqui, sabe? A gente pode mostrar para as outras pessoas o quanto a gente trabalhou e aonde a gente conseguiu chegar. Eu acho isso muito gratificante também. Poder comunicar, né, a pesquisa. Ressalto exatamente isso, essa questão de ir lá e refazer, e o quão gratificante é quando tu chega num resultado. Muitas vezes o resultado não é o que a gente esperava, muitas vezes é uma surpresa, às vezes positiva, às vezes negativa, mas daí a gente vai para a teoria, pensa o que pode ser reformulado, o que pode ser refeito, como é que pode ser refeita essa questão para chegar num resultado positivo ou não, né? A gente trabalha com todas essas variáveis na pesquisa. E também essa questão de poder apresentar o que a gente está desenvolvendo é muito gratificante mesmo. Professor Guilherme, pois não? Em meio a tantas más notícias no nosso dia a dia, temos ser portador de uma boa notícia para vocês. Só melhora. Porque eu costumo falar repetidamente para os meus alunos, né, de pesquisa, e todos os alunos de graduação, principalmente até para os que não tiveram contato com a pesquisa, de que a gente, principalmente na nossa região, que é uma região de muito trabalho, né, a gente confunde muito o
poder aquisitivo, o salário, o dinheiro, com qualidade de vida. E esse é o maior dos equívocos, né? A qualidade de vida que se tem na vida de estudante pesquisador é excepcional, né? É excepcional. É onde se consegue fazer as coisas com um bom ritmo, com uma boa tranquilidade, com o perfeccionismo que muitas vezes a nossa profissão demanda e a gente não consegue, né, aplicar no cotidiano. Durante a época de estudante de pesquisa se consegue fazer isso, né? Daqui a pouco começa o mestrado, ou eventualmente o doutorado, começam as viagens acadêmicas fomentadas pelo governo, fomentadas por governos de outros países, né? Então, vocês vão viajar pesquisando e vão viver e vão, né, muito mais provavelmente do que quando vierem aqui para o nosso lado trabalhar. Né? Perfeito. Bom, professor Guilherme, estamos chegando no final, mas jovens pesquisadores, então, a partir do dia 15, inscrições abertas, como é que as pessoas interessadas, alunos, enfim, podem fazer para ter mais informações? Alunos de outras instituições podem inscrever os trabalhos, né? Existe uma pequena taxa de inscrição para alunos de outras instituições, online tudo, então basta acessar o site, se procurar, né, no buscador lá por jovens pesquisadores UX, vai aparecer certamente com a primeira opção. Né? Toda a inscrição é feita pelo site, basicamente tem que inscrever um resumo e postar um pôster, né, que toda a formatação está prevista lá no site. São 3 dias de evento. Pela manhã nós temos as sessões orais, no primeiro dia Ciências da Vida, no segundo dia Ciências Exatas, no terceiro dia Ciências Humanas e Sociais. Pela manhã apresentação oral, início da tarde apresentação de pôster. É bastante interessante porque existe um confronto, né, das pessoas ali, assim, uma interação muito maior. Uma mesa redonda, logo depois da sessão de pôsteres, em cada dia, mesa redonda, premiação e o coquetel. Ok, nosso tempo terminou, muito obrigado pela presença, sucesso não só nesse momento dos jovens pesquisadores, mas em toda a graduação de vocês e uma carreira, né, professor Guilherme, que elas certamente assim se espera. Estão iniciando. O Teorema de hoje termina por aqui, nós voltamos na próxima edição com outro assunto. Até lá!